Olá para você que está me assistindo, eu sou o Rafael Zen e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder do sentimento. Por que o sentimento ele é tão importante na nossa jornada? O primeiro ponto que a gente deve buscar compreender é o seguinte: quanto mais próximos nós estivermos daquilo que nós sentimos, e não necessariamente daquilo que nós pensamos, mais conectados nós estamos com a realidade da consciência, da espiritualidade, de outros planos de consciência. Então essa é a parte mais importante para nós entendermos de que maneira que é o sentimento e não o pensamento que modela o nosso mundo. Tá? Vamos procurar expandir isso um pouquinho mais. Talvez você já tenha ouvido falar, por exemplo, em afirmações positivas. Essas afirmações só vão funcionar na sua vida se você tiver um sentimento de verdade a respeito daquilo. Então essa afirmação, essa frase, essa palavra, ela é apenas um guia para que o sentimento surja. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o poder das visualizações, da tela mental, da visualização criativa para você construir uma realidade ou construir coisas na sua vida. Isso só vai funcionar se você tiver a cola para esse molde que você dá, que é o seu sentimento. Então, quando a gente entende esses aspectos, a gente tem que buscar compreender que a base do nosso ser mais profundo, ela não se encontra na nossa mente concreta ou racional. Dentro desse aspecto, nós vamos encontrar na realidade as distorções cognitivas, o chiado constante, a dualidade, os traumas, os nossos medos e sim, com certeza, as nossas crenças também estão dentro desse inventário de coisas. Mas para nós chegarmos mais próximos da realidade de quem nós somos, nós precisamos readquirir a qualidade de sentir. Quando eu falo em sentir, eu estou me referindo a quê? A absolutamente tudo. Tá? A gente aprender a sentir o calor do sol, sentir o vento no rosto. Veja que interessante que são coisas abstratas que nós percebemos a partir de onde? A partir do nosso sistema nervoso. E não a partir da nossa mente ou de palavras. Nós temos que estar ali presentes para sentir isso. Tá? Sentir a nível mais emocional, sentir o perdão, sentir o amor, sentir num nível mais profundo a nossa raiva, os nossos medos, as nossas tristezas e depressão. Tá? E sobre esse tema, inclusive, das emoções negativas, eu tenho um vídeo anterior que eu gravei falando sobre o poder nas emoções negativas. De certo modo, esse vídeo aqui é quase um complemento sobre esse último. Porque, na realidade, o que eu quero que você entenda é que, quanto mais nós estamos alicerçando o nosso ser no poder do sentimento, independente daquilo que esteja se expressando no momento, mais próximos nós estamos da realidade de Deus, da vida, de quem nós somos e de tudo aquilo que nos cerca. Então o sentimento, na realidade, ele é muito mais do que você apenas entrar nos labirintos do prazer, por exemplo, e fugir daquilo que nos agride ou daquilo que nos é de alguma maneira negativa. É estarmos abertos para sentirmos todo o leque de percepções que nos chegam através dos nossos, dos demais sentidos e principalmente através do nosso sistema nervoso, que é a morada das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa intuição, que é o conector da nossa espiritualidade e da nossa alma. Então nós temos que aprender a estar abertos para o sentir, para entrarmos numa conexão ainda mais profunda com quem nós somos de verdade. Tá? Então, deixa eu dar aqui alguns exemplos para você poder compreender isso um pouquinho mais. Quando a gente se refere, por exemplo, a eu tive uma intuição. O que é uma intuição? Tá? É vago, A palavra intuição ela é muito vazia para descrever um conjunto de sensações que depois nós racionalizamos e tentamos trazer isso um pouco mais para o nível do nosso entendimento mental a respeito de coisas que estavam acontecendo dentro de nós, nos orientando a tomar certas decisões,
a confiar ou não em uma pessoa, a nos ausentarmos de algum lugar, a procurarmos um caminho ou desistirmos de outro. E então, a intuição, ele é um sentir que conforme nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos nos aprimorando, ela vai adquirindo uma qualidade viva dentro de nós. Tá? A gente sente a intuição dentro de nós com a mesma intensidade com que nós sentimos o calor do fogo, com que nós sentimos o bater do nosso coração. Ela é uma coisa viva que se expressa através de toda a nossa energia, de todo o nosso corpo. Quando nós pensamos, por exemplo, ou melhor, quando nós nos voltamos para o pensamento, e nesse pensamento que eu estou me referindo agora, é esse pensamento comum na mente das pessoas, que é desconexo, né, que é contraditório, que é separatista. E quando a gente adquire um pouquinho de habilidade para perceber o que está acontecendo, nós sentimos o pensamento como algo vazio, quase árido. Se nós disséssemos que a nossa intuição tem ali as 7 cores do espectro, e todos aqueles 16 milhões de tons diferentes, a gente poderia dizer que a mente, na maneira como ela funciona hoje, ela é preto ou branco. Por isso ela é separatista, divisória, dual. Quando a gente entende que o sentir somos nós em essência, então aí nós precisamos entrar dentro de um outro aspecto que diz assim: não é o que você pensa que determina como você cria a sua vida. É aquilo que você sente. Porque o sentimento é o que nos conecta com o campo de energia universal. E é ele que atrai as coisas para a nossa vida ou repele, porque sentimento é uma qualidade magnética. Ele vibra, ele tem uma energia própria e característica para isso. Tá? Vamos trazer um pouquinho mais disso nesse momento em que a gente está vivendo hoje. Né? Quando a gente fala assim em termos de uma pandemia global. Dentro dos meus anos de experiência, e eu não sou o único a falar isso, é muito importante você entender. Tá? O que é uma doença? Uma doença é quando nós temos uma disfunção emocional e energética no nosso corpo, e então, né, esse quadro de desequilíbrio, ele se expressa no nosso corpo através daquilo que nós chamamos doença. Não importa o nome que a gente for dar para ela. Quando nós falamos num vírus que ataca as pessoas, esse vírus, não importa se é o vírus do momento ou se é um vírus de um resfriado comum, ele entra na nossa realidade quando o nosso campo eletromagnético permite. E o nosso campo eletromagnético ele é moldado, entre outras coisas, por aquilo que nós sentimos. Então tudo aquilo que nós estamos guardando no nosso campo de sentimentos é o que atrai e é o que repele pessoas, circunstâncias e situações na nossa vida. E se nós estamos desconectados daquilo que nós sentimos, nós simplesmente não sabemos a realidade que nós estamos criando. Ou, no mínimo, nós podemos até ter uma referência quando a gente olha em volta. Mas nós não temos controle sobre aquilo que está acontecendo. Nós não conseguimos determinar aquilo que nós queremos criar com clareza, com lucidez e com consciência, enquanto nós não entramos mais fundo no nosso campo de sentir. Então, da mesma maneira que nós temos a capacidade de sentir a nossa intuição, e ela nos expressa a realidade para aquele momento e de coisas que nós precisamos naquele instante, tá? Nós também temos a habilidade de criar coisas novas para a nossa realidade quando nós mudamos o nosso campo de sentimento, daquilo que está acontecendo não só a nível das nossas emoções, mas a nível do nosso campo energético e eletromagnético como um todo, porque o campo de emoções é uma parte disso também. São, vamos chamar assim, são prismas diferentes do nosso ser. Vamos pegar um exemplo simples, né? Quando você lê as manchetes dos jornais do momento em que a gente está vivendo. E as manchetes têm 3 temas, né, bem, vamos chamar assim, bem marcantes. Crise política, crise econômica e crise biológica, de saúde e pandemia. Quando você lê esse tipo de informações e você sente qualquer emoção negativa a partir dessa informação que entrou para você, ou seja, ela deixou de ser uma informação e se transformou numa vibração quando você sente isso, você automaticamente baixa o seu nível vibratório
e começa a construir uma realidade a partir daquilo que você está lendo, aquilo que você está percebendo a nível daquilo que você sente, das suas emoções. Quando você ouve uma música de baixa qualidade, tá? Hoje em dia, como é que chama? Música de sofrência, tá? Qual é o nível de sentimento que isso provoca dentro de você? Tá? Responde para mim o que você sente quando você se conecta profundamente com esses campos de vibração. Enquanto você apenas leu o título ou enquanto você leu as mensagens, isso era uma informação na sua mente. Quando você reage emocionalmente, você já está sentindo aquela vibração dentro de você. Você está internalizando aquilo a nível vibratório e energético. Você está fazendo com que a sua frequência se equalize com aquele tipo de informação e, portanto, acaba criando realidades compatíveis com aquilo que você vê. Então a gente tem que prestar muita atenção naquilo que nós sentimos o tempo todo, porque o sentimento ele é a melhor expressão de quem você é e não aquilo que você pensa. É o nosso sentimento que atrai a nossa realidade. Tá? Quando nós percebemos emoções, elas são parte, lembre disso, são parte. E qual é a diferença? Né? Se você perguntar para mim qual é a diferença entre o sentir e as emoções, dentro da, vamos chamar assim, dentro da abordagem que eu utilizo, da gramática que eu utilizo, as emoções elas estão mais relacionadas com as coisas do mundo. E o sentimento ele é mais global e também mais conectado com o nosso ser. Então, por exemplo, se nós sentimos alegria, prazer, contentamento, claro que isso tem uma parte emocional, porque está relacionado com as coisas do mundo, e tem uma parte que vem mais relacionada aqui, com o nosso cardíaco, com o centro do nosso peito. Porque o contentamento ele é uma coisa que vem de cima. É quando você olha a sua realidade e você diz, bom, eu posso não ser um milionário, mas eu tenho muita coisa para agradecer. E aí tem uma outra porta, tem a gratidão. Então são sentimentos que vêm aqui mais da região do nosso centro mais genuíno, que é o nosso centro cardíaco. Agora, o sentir, ele envolve outros espectros de frequência que nós nem sempre conseguimos expressar com palavras, porque vão muito além da nossa mente. O que acontece quando uma pessoa passa, por exemplo, vive uma experiência transcendental, uma meditação muito profunda, uma libertação muito profunda de cargas emocionais negativas que ela carregava a partir de uma regressão, por exemplo. Quando ela tem um contato com um ser superior, com um ser angélico, com uma hierarquia espiritual mais elevada. Quando ela recebe, vamos chamar assim, essa energia a partir do seu cardíaco, ela vive frequências de sentir que com palavras não existe nada que a gente possa expressar com qualidade. Tá? A gente poderia, no mínimo, a gente poderia assim, muito imperfeitamente dizer eu senti um amor imenso, eu senti uma paz, eu me senti muito seguro e tranquilo. No entanto, nenhuma dessas palavras reflete a vibração que esses sentimentos impregnam no campo da pessoa naquele momento. Então, entrar em contato com o campo espiritual significa entrar em contato com um campo de sentir. Mas a gente não vai conseguir chegar nesse sentir mais profundo da transcendência se a gente não começa a sentir as coisas aqui, no dia a dia. Então esse é um tema, inclusive, é uma abordagem que eu tenho reforçado e rebatido em muitos materiais, em muitos vídeos. Você precisa aprender a sentir o que está acontecendo dentro de você. Seja isso positivo, seja isso negativo, agradável, desagradável. Porque quando você está conectado com esse campo de sentimento, por mais desconfortável que seja, você está muito mais conectado com o seu ser do que quando você está fazendo algum tipo de afirmação. Do que quando você está fazendo um tipo de visualização vazia, sem sentimento. Tá? Do que quando você está tentando usar o poder da sua mente para criar alguma coisa, porque você não vai criar nada, se esse sentimento não for verdadeiro para você. Então as dicas que eu tenho para dar para você são justamente essas. Aprenda a entrar no seu campo de sentimento. Aprenda a reconhecer o que você sente diariamente. Aprenda a entender que quando você faz coisas e essas coisas fazem com que você se sinta mal e desconfortável, essas coisas, seja ler as notícias que a gente tem na mídia, seja assistir um filme de terror, seja assistir um vídeo de luta, seja ouvir uma música de baixa frequência, seja presenciar uma discussão.
Tudo isso que entra através dos seus sentidos vai gerar um nível de sentimento dentro de você. E esse sentimento está colaborando para que as coisas estejam se gerando na sua vida até agora. E a grande dificuldade de pessoas que tentam entender isso, como criar uma realidade mais plena para mim, e ficam ali fazendo processos mentais, elas não compreendem que elas estão em vibrações, vamos chamar assim de baixa frequência, e que são incompatíveis com aquilo que ela quer criar. E enquanto ela não trabalhar no seu campo de sentimento, não adianta fazer qualquer outro processo, não adianta fazer afirmações, não adianta bater na parede. Tá? Porque enquanto você não quebrar essas estruturas negativas dentro de você, não tem espaço para o novo. Tá? Você não vai conseguir despertar a sua intuição se você não aprendeu a sentir o que está acontecendo dentro de você. Você não vai sentir o campo de energia das pessoas ao seu redor se você não aprender a sentir a negatividade que você mesmo carrega. Tá? Se você não aprender a entrar nos seus traumas, se você não desbloquear todos esses campos negativos dentro de você. Se quando as coisas na sua vida estiverem negativas, você não estiver aqui presente, totalmente inteiro. Tá? Não tem crescimento e expansão sem a participação das suas emoções e dos seus sentimentos mais profundos. Você não vai conseguir reconhecer uma presença angélica antes de você limpar os seus porões mais profundos, porque são justamente eles que estão entupindo o seu sentimento, que estão envenenando, que estão contaminando você. Tá? Enquanto a gente não faz uma limpeza emocional profunda, tá? Essa abertura de consciência que eu me refiro, que nada tem a ver com quanto você ganha ou o carro que você anda, né? Tem a ver com aquilo que você é em essência, você não vai conseguir atingir isso. E os sentimentos, eles são coisas vivas. Eles criam, eles moldam, eles grudam aquilo que você pensa através da sua imaginação. Tá? Então é muito importante entender que sem o sentimento, a gente não consegue gerar uma nova realidade. E que tudo isso que você está vendo no seu mundo hoje, na sua vida, na sua saúde, no seu trabalho, são consequência de coisas que você está vibrando e sentindo nesse exato momento. E é por isso que essa realidade está sendo gerada. Tá? Só que o grande detalhe aí é assim. Como o nosso sentimento ele tem sido a causa de sofrimentos, de medos, nós estamos reprimindo aquilo que nós sentimos e enterrando isso nos porões da nossa energia, da nossa consciência. Tá? Algumas correntes assim do esoterismo dizem assim, eles chamam dos nossos infernos atômicos. Tá? Que são regiões da nossa consciência para onde nós somos empurrando tudo aquilo que não nos servia. Mas enquanto a gente não traz isso à superfície, os problemas continuam. As dificuldades, elas seguem. Não tem renovação. Não tem mudança. Tá? E vamos voltar um pouquinho, né? Quando a gente falou assim em termos de crise política, econômica e pandêmica, que não são uma qualidade apenas do Brasil. São uma qualidade, né? São uma característica de algo que está se gerando no mundo. O que é que significa isso? Tá? O ambiente externo está colaborando, tá? Para que nós comecemos a enxergar coisas que nós estamos guardando nos nossos porões. Os nossos medos, as nossas inseguranças, as necessidades de vivermos numa zona de conforto, a nossa rigidez para não mudar o nosso estilo de vida, as nossas dificuldades de criar um personagem novo aqui para o lado de fora. Tá? As nossas estruturas estão rachando. E se você não olhar para isso com carinho e a partir de um campo daquilo que você sente, não aquilo que você acredita, tá? Provavelmente você vai sofrer consequências ainda mais difíceis desse processo de transformação que, vamos lembrar, não tem volta. Ou a gente se reescreve a partir dele, e o sentimento, ele é aquilo que vai desempenhar um papel fundamental nisso, ou nós afundamos com o barco. Tá bem? Espero que a mensagem tenha sido bem clara para você, e como sempre, ficou dúvidas, escreve aí para mim. Um grande abraço e a gente se vê.